dia a todos, maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Dragon Blog de Portugal. Hoje trago-vos a análise dos episódios 61 e 62 e esta artista está-me a pedir colinho, anda cá. Aqui está, mais uma vez, a Pecorina. Ela vai ficar aqui no meu colo durante a análise. Não te portes mal, pá. Sim, não te portes mal. Espero que tenham gostado do vídeo de ontem relativamente aos traços do Dragon Ball Super nos anos 90. Se ainda não assististe a esse vídeo, vê porque vais adorar, tenho a certeza absoluta. No último episódio, no episódio 60, descobrimos verdadeiramente quem é o Goku Negro. E o episódio começa precisamente na batalha entre os três guerreiros contra os dois vilões. O título é A Ambição de Zamasu, a história do terrível plano mortal Zero. Goku pergunta, mas quem é aquele Zamasu que tem a cara de Zamasu? E pelos vistos aquele Zamasu é o Zamasu daquela linha temporal. Isto pode parecer muito confuso ou um bocado confuso, mas é super simples de perceber. De uma forma muito simples, o Trunks, ao ter viajado para o passado, criou uma outra linha temporal, ou seja, a mesma linha temporal do presente dividiu-se em duas linhas temporais, ou seja, todas as personagens duplicaram, inclusive o Zamasu. Temos o Zamasu do presente, que foi aquele que batalhou contra o Goku, e temos aquele Zamasu do futuro. E é este Zamasu do futuro aquele que está ao lado do Goku Negro. Por sua vez, o Goku Negro é de outra linha temporal que também lutou contra o Goku e, segundo as palavras dele, foi humilhado por o mesmo. Eu vou trazer um vídeo para o canal a explicar as linhas temporais todas do Dragon Ball Super e também do Dragon Ball Z para percebermos tudo e onde é que esta saga se encaixa. Como típico e com estas explicações todas, o Goku não percebe patavina do que se está ali a falar. E é explicado também que o Goku Negro matou o Goazu daquela linha temporal, pegou no Anel do Tempo e no Brinco, tornou-se ele o Deus Supremo, e nisto o Goku parte logo para cima de ambos. Lança um golpe contra o Zamasu, mas ele é imortal, portanto aquilo não lhe faz rigorosamente efeito nenhum. E embora consiga dar ali uns golpes ao Zamasu e ao Goku Negro, ele é facilmente derrotado outra vez. Não derrotado totalmente, mas leva ali uma verdoada, vai contra um prédio e começamos logo com teorias outra vez. Goku Negro, depois de matar o Goazu e de conseguir todas aquelas proezas, como o Anel do Tempo, o Brinco para se tornar o Deus Supremo, ele procurava um aliado perfeito. E não é nada mais, nada menos do que o Zamasu. E ele viajou no tempo para aquele futuro do Trunks, matou o Goazu e convenceu o Zamasu a aliar-se a ele. Portanto, isto é só linhas temporais e não sei o que mais. Mas quando se mexe com o tempo é precisamente isto. E é preciso ter muita atenção para percebermos, de facto, qual e quem pertence a cada linha temporal. Entretanto, o Goku Negro e o Zamasu começaram a fazer mariquices um com o outro. Já os dois aliados, Zamasu reuniu as bolas de cristal, as super bolas de cristal, assim é que é, e pediu o desejo de ficar imortal. Só assim, um com o corpo do Goku e o outro imortal, é que conseguiam começar a pôr em prática o plano Mortal Zero. Eles começaram por matar todos os deuses de todos os universos, e vocês perguntam, e tal, mas o Bills é mais forte que eles, e naquela linha temporal o Bills podia ser matado? Sim, podia, mas não era a mesma coisa. Eles procuraram um atalho, então o que é que eles fizeram? Mataram os deuses supremos, que são um alvo muito mais fácil, e como o Whis disse, quando se mata um deus supremo, o deus da destruição associado é automaticamente eliminado. Portanto, naquela linha temporal eles são os únicos deuses existentes. Embora eles já andassem a passear de planeta em planeta a matar mortais, chegou a vez do planeta Terra e de eliminar os mortais lá. Se eu só assistisse a versão portuguesa, eu ia ter muitas e sérias dificuldades em perceber as linhas temporais. Porque a dobragem está má? Não tem nada a ver com isso, mas como todos nós sabemos, quem conta um conto acrescenta um ponto. Já na versão japonesa é super complicado perceber as linhas temporais. E agora imaginem perceber isso quando é tudo traduzido novamente e depois traduzido é tudo dobrado para caber nas falas dos bonecos. Portanto é super difícil e super complicado manter sempre a coerência numa saga que é complicadíssima por causa das linhas temporais. Nisto, Zamasu e Goku Negro partem ambos para cima do Goku, do Trunks e do Vegeta, e os três começam a repelir os ataques com uma série de ataques combinados de energia, e o Goku Negro, ou melhor, o Zamasu, auto-utiliza-se como escudo para proteger o Goku Negro. Ele é imortal, portanto isto não vai afetar em rigorosamente nada. Os vilões facilmente derrotam o Goku, o Trunks e o Vegeta, tanto que conseguem isolar o Goku num prédio. O Zamasu faz uma cena muito sinistra com o Goku, e tanto ele como o Goku Negro começaram a dizer-lhe o que é que se tinha passado e o que é que o Goku Negro tinha feito ao corpo do Goku,
à Kika e ao Goten. Reuniu as super bolas de cristal, trocou de corpo com o Goku e foi imediatamente ter com o Goku, onde o matou, enfrenta a Kika e ao Goten. Nesta parte o Goku negro com aquela lâmina trespassa o Zamasu e também o Goku, e depois matou a eles dois. E mesmo ferido, o Goku, depois de ouvir estes acontecimentos, ficou de tal forma enervado, vocês podem ver até a cara do Goku negro a deliciar-se com aquele momento, e Goku continua a aumentar o poder dele, passa o Zamasu num ápice e o Zamasu percebe que de facto é um menino à beira deles, começa a atacar o Goku negro, depois de atacar o Goku negro ataca o Zamasu, faz uma cena épica com o Zamasu quando manda o Goku negro para o chão, faz o teletransporte e faz assim um pá na cara do Zamasu, mesmo pelo ver que é um puto, é um menino à beira deles, mas todo aquele ataque é em vão. O Goku negro é mesmo muito forte e é típico dos super guerreiros recuperarem com mais força e mais poder, e aliado ao facto do Zamasu ser um deus, potencia o que acontece no corpo dos super guerreiros, e então a recuperação do Goku negro é quase que instantânea e a subida do poder também é quase que instantânea. Portanto, o Goku acaba derrotado com um épico ataque do Goku negro e com a lâmina dele já parece mais uma espada. Ao ver aquela cena, o Trunks toma a iniciativa para ir para cima do Goku negro e diz ao pai para tratar do Zamasu, ou nas palavras do Trunks, para tratar da saúde ao Zamasu. E o Trunks diz que o Goku negro apenas se apoderou do corpo do Goku para chacinar os seres humanos. Ao que o Goku negro diz: será que é bem assim? E conta ali uma história que não deixa de ter a sua razão, ou seja, o Trunks cometeu um crime ainda mais grave do que o Goku negro e os Zamasu estão a cometer. Ou seja, viajou no tempo, que é um tabu para os deuses. E se ele não tivesse viajado no tempo, para o passado, o Goku neste momento estaria morto por causa daquela doença. E se o Goku estivesse morto, o Goku negro nunca existiria. E muito provavelmente o Zamasu nunca se iria revoltar desta maneira, porque eles dizem que a principal razão para eles quererem erradicar os seres humanos é o facto do Trunks ter criado as linhas temporais que criou. O Trunks começa a ficar de tal forma revoltado com aquelas palavras que desperta nele um poder enorme, quase que parece um falso super guerreiro azul. O cabelo continua amarelo, a aura dele continua amarela, mas há uma aura interior que é azul e tem umas partículas também típicas do super guerreiro azul a subir pelo corpo. Que forma é que vocês acham que é? O episódio acaba com o Trunks a bater no chão, parece o Broly. Lembram-se do Broly? Pum, 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 pum. Quer dizer que vai eliminar o Goku negro. Já percebemos finalmente quem é o Goku negro e o Zamasu, o que é que eles fizeram, o que é que eles andam a tramar e o que é que eles querem fazer daqui para a frente. Eu vejo também a versão japonesa e confesso que mesmo na versão portuguesa fiquei quando o Goku negro começa a contar aquela história ao Goku sobre o que é que fez à Kika e ao Goten. Passando já ao episódio seguinte, e podem ver que anoiteceu bastante porque não consegui gravar seguido. Eu estou a gravar um bocadinho mais ao final do dia, já com a luz artificial de casa e não a luz natural lá de fora. Passamos já ao episódio 62, que com o título Eu Vou Defender o Mundo, a explosão do super poder de Trunks em fúria. O Trunks explode em fúria e aumenta consideravelmente o seu poder de luta. Ele ataca, mas no primeiro golpe ele falha. No entanto, ele consegue ainda batalhar quase de igual para igual, mas o Goku negro tem uma força brutal e com a ajuda dos Zamasu eles conseguem anular logo de imediato esta explosão de fúria do Trunks. Ambos os vilões lançam um ataque em conjunto contra o Trunks e ele consegue repelir esse mesmo ataque e parte para cima outra vez do Zamasu e do Goku negro. Consegue lutar com o Goku negro. Entretanto, o Vegeta coloca-se à frente do Zamasu para impedir que ele volte a atacar o Trunks. Nisto, o Trunks consegue fazer um ataque brutal contra o Goku negro, no entanto sem grande sucesso. Ele consegue ferir o Goku negro, mas única e simplesmente serviu para ele aumentar o poder, contra-atacar o Trunks e o Vegeta. E novamente lançam o poder, vamos lhe chamar o poder maricas. Eles não sabem fazer isto. Entretanto, o Trunks, numa investida, consegue dar as costas ao Goku e ao Vegeta e atacar de frente o Goku negro e o Zamasu de forma a impedir a progressão deles. O que é que o Trunks quer com isto? Quer possibilitar a fuga do Vegeta e do Goku, pedindo-lhes que regressem ao passado e encontrem uma forma de derrotar estes dois vilões. Ainda que o Goku negro não queira e tente lançar um golpe para a máquina do tempo, o Trunks impede e eles conseguem mesmo fugir do futuro. Chegando ao presente, a Bulma está furiosíssima com o Bills, começa a discutir com ele e o Vegeta diz que não é a altura para discussões, temos que encontrar uma maneira de vencer os dois vilões, porque o Trunks está a lutar
sozinho. Nisto o Vegeta pega no Son Goku, atira-o à balda para o chão, que é o típico, e o Goku vai de imediato para uma espécie de cápsula para recuperar dos ferimentos. Cá fora o Vegeta conta ao Whis e ao Bills o que é que se passa. O Trunks pequenino também está a ouvir a conversa, e o Bills, visto que a conversa já não lhe está a agradar porque a palavra dele está posta em causa, decide ir-se embora com o Whis. O putozinho do Trunks, o que é que faz? Teve a excelente ideia, teve a melhor ideia de sempre, e foi buscar o Son Goten, como se eles dois juntos conseguissem arrancar uma unha ao Zamasu. Nisto, a Kika e o Son Gohan estão preocupadíssimos com o Son Goku, porque ele já não aparece em casa há alguns dias, e vão ter com o Krillin, que está na esquadra, ou no posto, como quiserem chamar, e o Krillin diz que não sabe do Goku, embora ele saiba o que é que se esteja a passar, e nisto o Trunks e o Son Goten passam a voar, e a Kika e o Son Gohan vão atrás deles. Eles dizem à Bulma que querem ir para o futuro para ajudar, no entanto a Bulma diz que não, deixem as coisas com o Son Goku, e o Vegeta a Cuca a ouvir. Entretanto a Bulma novamente insiste, deixem as coisas com o Goku e o Vegeta, deixem as coisas com o Son Goku, e o Vegeta ia a falar, mas nisto chega a Kika e o Son Gohan e acaba por não dizer nada, porque o Vegeta não estava a gostar daquela brincadeira de ser sempre o Goku, até porque o Vegeta está num nível muito equiparável ao do Son Goku. Entretanto a Kika pergunta à Bulma se sabe de alguma coisa do Son Goku, do Son Goten, o que é que se está a passar, e a Bulma esconde e diz que não sabe rigorosamente nada. Mas como a mentira tem a perna curta, ela descobre logo ao lado o Son Goten e encara a Bulma. Então Bulma, como é que é? Entretanto chega também o Son Goku, fala na máquina do tempo, e a Kika descobre tudo. O Goku vai comer aquela comida que a Kika lhe trazia, e ao contar tudo à esposa dele, ela fica preocupadíssima com o Son Goten, como se tivesse acontecido alguma coisa àquele Son Goten, e ainda pergunta ao Goku como é que é possível ele perder com alguém que matou o Son Goten. Entretanto estão todos a falar e a pensar numa maneira de vencer estes dois vilões. Visto que os ataques deles são imparáveis e como os dois são a mesma pessoa, os ataques são super sincronizados, e o Goku diz mesmo que eles só conseguem mesmo defender-se, não conseguem atacá-lo. E nisto faz-se luz ao Satã, que diz que o turbilhão é o ataque ideal para vencer os dois. O ataque é o turbilhão. Na versão original chama-se Mafuba, o ataque que o Tartaruga Genial usou para vencer o Piccolo Daimon, ou o coraçãozinho de Satã. Basicamente é um ataque que fecha o inimigo, ou sela-o, num recipiente em que se coloca depois uma tampa e um selo em cima para cumprir ou para completar esse mesmo selamento. Então o Satã quer explicar isso ao Son Goku, mas o Son Goku teletransporta-se de imediato para o Tartaruga Genial, mas antes a Bulma diz-lhe que é insensivelmente 12 horas, meio-dia, que a máquina do tempo está pronta para fazer a viagem. Ao que o Vegeta decide ir para a sala do tempo, passar essas 12 horas a treinar arduamente para quando chegar ao futuro, não só selarem o Zamasu e o Goku Negro, mas também darem um enxerto de porrada. Então já na ilha do Tartaruga Genial, lembramos que o Goku só tem 12 horas para aprender o turbilhão. E então o Tartaruga Genial ensina-lhe e o Goku experimenta na tartaruga de estimação do Tartaruga Genial, que se chama Kame. E então mais uma voltinha, mais outra voltinha e muitas voltinhas durante a noite, e finalmente o Goku consegue selá-la no recipiente. Ele conseguiu dominar o turbilhão em 12 horas, ou sensivelmente menos de 12 horas. Entretanto, no universo 10, o Bills e o Whis foram falar com o Goazu, contar-lhes tudo o que se está a passar. O Bills diz que não vai viajar para o futuro, porque um deus da destruição não pode viajar para o futuro. Então o Goazu promete que vai ele resolver a situação, já que foi ele que chamou o Zamasu para aprendiz, e então ele deve quase certeza viajar para o futuro nos próximos episódios. Portanto, finalmente já sabemos quem é o Goku Negro, já sabemos todas as intenções deles, agora só falta mesmo uma última viagem para terminar com eles. Será que o turbilhão vai funcionar? Será que o treino do Vegeta vai lhe valer alguma coisa no futuro? O Goku, o que é que fará? Os próximos episódios dirão, mal. Obrigado por terem assistido a mais uma análise dos episódios que dão no sábado do Dragon Ball Super. A dobragem continua de parabéns por estar a seguir taxativamente o que está escrito no guião, sem grandes alterações, e ainda conseguirem meter lá as pitadas das brincadeiras. A versão portuguesa está a ficar muito boa, na minha opinião. Fico também muito contente por ter cada vez mais subscritores vindos do Brasil, porque são também eles bem-vindos, e espero que também possa contar com o apoio deles e da resto da comunidade do Brasil, porque o importante é esta dinamização da comunidade, para que mais surpresas como esta vinda do Dragon Ball Super aconteçam e sejam sempre realizáveis e dobradas
sobretudo, se ainda não és inscrito no canal, inscreve-te, deixa like no vídeo, deixem like também na página Dragon Ball de Portugal e eu conto com vocês no próximo vídeo, já na próxima semana. Fiquem bem, malta, mais uma vez obrigado, boa semana e tchau, tchau!